minha cabeça eu faço muitas conexões, tá? Eu faço um monte de conexão, umas coisas muito malucas na minha cabeça, porque isso daqui é como diz, um buraco negro de tanta informação. E conforme você ia falando aí dos laços, daquela coisa que vai ficando, dos laços mal organizados e vai emaranhando e vira nó, eu só pensando nos fios, porque eu gosto de fazer crochê, e dependendo de como tá, se a gente pega aquele novelo ou quer forçar e ir muito rápido e fazer as coisas, tirar, né, do novelo de uma forma muito brusca aquele fio, ele vira uma maçaroca, que aí a única forma que tem que fazer é exatamente cortar, e aí é esse corte que vai ter que refazer o laço para continuar o trabalho. Cabeça eu só vendo, tipo assim, sabe, o fio a lã vindo no novelo, e aí você puxa bruscamente, a pessoa é meio maluca. E, assim, Dani, ninguém tá vendo a gente, viu? Pode ficar tranquila. Você nunca teve vontade de jogar longe o seu novelo, de rasgar, de... Não mexe mais com isso. Deixa a tesoura fácil, quando começa a me estressar. Quando eu tô com paciência, aí eu vou tentar girar o nó e desmanchar. Vou falar pro outro resolver. Ou tipo assim, resolve isso pra mim. Mas quando eu não tô, tem a tesoura, vai ali e faz assim, ó. Pronto. Então, bacana e adorável a atitude dela. Então, isso do Elias resolve isso pra mim, isso é a parte do vínculo. Então, os nós no laço é uma coisa. E quando existe um nó no vínculo, é uma outra coisa. Né? Então, me ajuda, isso faz parte do vínculo. Eventualmente, a gente joga uma ajuda no grupo da família, ou no grupo do trabalho, mas não necessariamente vai sair uma ordem afetiva, ou assim, algo com uma potência subjetiva. Talvez essa seja a expressão que eu mais gosto, sabe? Que você fala assim, naquele nó que eu não conseguia desfazer, tem alguém aqui que me ajuda. Porque a gente, se não passaremos ao longo da vida uma experiência onde não tem ninguém para ajudar a desatar esse nó. Uhum. E aí, por mais que eu entenda, né, quando a gente discute assim, a função do analista, aquela coisa toda, né, o analista não é um sujeito que vai falar assim, olha, peraí, abre aqui, passa aqui, puxa esse aqui, desfez o nó. Né? Não é assim, infelizmente para uns e felizmente para outros, não é a nossa função simplesmente desatar esses nós, porque tem gente que não sabe o que fazer quando o nosso nó é desfeito. Se a gente for pensar num sintoma, muitas vezes o sintoma é um sinal assim desses nós. E tem gente que não está pronto para e tem gente que não está pronto para viver sem esses sintomas, porque viram outros, né? Porque quando se desfaz um, pode ter certeza, outros virão. E aí tem pessoas que vão viver a vida com aquele sintoma, aquele jeito de existir, aquele jeito de entender a realidade, só esse jeito faz sentido, talvez característica de um outro laço social. Né? No mundo globalizado, num laço horizontal, a gente não tem mais sentido. E tudo bem. E aí, eu não sei se vocês conhecem, mas assim, o exemplo são das argolas das Olimpíadas, né? Que elas estão entrelaçadas, assim, né? Elas não saem. No esquema dos nós borromeanos, esses nós não estão assim presos. Eles se formam a partir de uma continuidade. E aí o Lacan vai pegar esse conceito e vai falar assim, que quando há um sintoma num dos campos, seja o imaginário, o simbólico ou o real, esse nó por completo se desfaz. Olha o Elias passando na cabeça. É isso que eu gosto, viu, Elias? Sabe o que é legal? Assim? É voltar alguns anos atrás. Mas, enfim,
Deixa eu só entender na minha cabeça que não é tão humana assim igual a de vocês, a área de humanas, eu tô mais pro pé das biológicas, exatas e energéticas da vida. E aí, peraí, deixa eu só ver se Tico conversou com o Teco, eu entendi, nessa coisa de que na hora que desfaz um nó, desfaz tudo. Seria mais ou menos na hora quando eu dou dentro do trabalho terapêutico e do que eu faço até, quando eu consigo tirar um sintoma emocional, o efeito físico, aquele sintoma físico que a pessoa tinha por causa dessa emoção, quase que imediatamente se desfaz. É basicamente isso? Ou eu entendi tudo errado? Não, é assim, eu entendi o que você disse, eu vou dizer de uma forma diferente, sem responder que sim ou que não. Tá? O ruim de conversar com o psicólogo é isso, gente, vocês estão vendo. Eu entendo você. Eles não dão resposta pra gente. Eu vou te falar que não é a função. Ó, eu vou dizer o seguinte, assim, muitas vezes o sujeito chega no consultório com um sintoma. Ele fala assim, Richard, meu trabalho tá insustentável. Aconteceu tal coisa na semana passada, e aí eu levantei, falei grosseiramente com minha chefe, com meu chefe, e aí não dá mais, e papapá, e papapá. E aí ele tá trazendo um sofrimento que faz parte de um espaço do cotidiano dele. E aí um analista, chato como são, né, e somos, não vai ficar preocupado em falar assim, bem, eu preciso ajudá-lo a lidar com o trabalho dele, então eu vou falar assim, olha, vai lá, peça desculpa pro seu chefe, faça um projeto, bata a meta, ganhe lucros exorbitantes e resolveu. Não é sobre isso que o sintoma fala. A gente tenta entender como que essa forma dele viver e existir diz sobre ele e como isso é posto nas suas relações. Eu não estou falando para vocês que, assim, tudo que acontece no espaço é só culpa dele ou é só culpa do outro. Porque eu não gosto da expressão da culpa. Mas eu acho, assim, que nós vamos vivendo as nossas relações de uma forma que vai aparecendo na análise uma certa característica que eu tenho dificuldade de colocar como minha de cara. Então, às vezes o sujeito vem para análise e vai falar muito exaustivamente sobre uma forma de sofrer. Quando aquele sintoma se desfaz, e acho que esse é o ponto da pergunta, parece, Dani, que ele não se reconhece mais em nenhuma das instâncias de sua vida. Entendeu? E aí ele precisa acusar o golpe e entender que a partir dali é um movimento de invenção, de como ele vai se apresentar no mesmo espaço, nos mesmos laços, nos mesmos vínculos, de uma forma sem o seu sintoma, mas com outros sintomas. Então, assim, sair do trabalho resolve? Não. Sair do trabalho pode ajudar? Pode. A resposta de sair do trabalho? Não sei. Entendeu? Então, vamos me separar. Resolve? Não. Pode ser bom? Pode. Pode ser melhor até para o outro ou para outro que para você. Mas então o que eu faço? Não sei. Mas não importa o que você decidir por fazer, esse espaço permanece. A função de uma psicanálise não é dizer o que você faz nos seus espaços de vínculo, de laço, enfim. Mas é falar assim, como não tem garantias, eu te garanto uma coisa, se é que isso é possível. Eu estou aqui para te ouvir. Então, quando eu falo para vocês que vínculo é aquilo que aparece de mais essencial assim, dentro do laço do sujeito, é sobre essas coisas que ele vai dizer.